Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e os vídeos do canal são a única coisa que esses animais desgraçados ainda não poluíram com a presença fedorenta deles, com as coações nojentas, enfim, a intromissão, né, criminosa na minha vida aqui que eu não consigo me livrar desses desgraçados. Mas enfim, os vídeos do canal são a única coisa que eles ainda não poluíram com a mediocridade deles, então eu vou seguindo a fazer aqui os vídeos do canal, que é o que eu consigo fazer, né? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a filosofia que existe na literatura, tá? É um tema bacana aí porque muita gente separa essas coisas de forma radical, né? Ó, isso aqui é literatura, é romance, é ficção, é uma história, né, meramente imaginária, enfim. Isso aqui é filosofia, uma reflexão sobre a realidade, etc e tal, né? Essas são as distinções que muitas vezes a gente vê. E é muito interessante também porque, né, para além do trabalho de sala de aula que eu já fiz, né, eu trabalhei em sala de aula mais ou menos uns 6 anos e pouco, né? E você observa também esse lugar comum, os alunos reproduzem isso também, né? E também a galera que gosta de literatura e participa de discussões na internet, nas comunidades do Facebook, né? Muita gente cria essa distinção. Se às vezes as pessoas perguntam, né, qual é o seu livro preferido, enfim, de literatura, aí você fala um livro de filosofia, a pessoa diz, não, eu estou falando de literatura, né? E é interessante falar disso. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre esse conceito de literatura, que eu penso de maneira mais ampla, né? Enfim, e é interessante pensar isso porque mostra o quanto que a maioria esmagadora das grandes histórias da literatura, e da literatura contemporânea também, né, carregam muito de filosofia. E a gente já fez vídeos aqui também sobre o que é filosofia, para tentar desenhar um pouco isso. Tanto no sentido da galera que trabalha com isso de maneira mais, né, que produz filosofia de maneira sistemática, que vive disso basicamente, mas também com uma capacidade que está na cabeça de todo mundo, né? Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá, no vídeo de hoje. Para além disso, vale dizer também que a própria literatura, né, a produção literatura estrito sensu, se é que a gente pode chamar assim, né, do século XX para cá, ela foi migrando para uma posição que alguns autores chamam de metalinguagem, de metalinguística, né? Ou metaficcional, como alguns autores preferem, como por exemplo o Gustavo Bernardo. Tem aqui esse livro dele, o livro da metaficção, né? Que é um livro bem interessante que discute esse assunto, né? Que é isso, ele fala de várias obras, de vários artistas que colocam a sua própria prática de produção como tema dentro da sua própria obra, né? Então, e a literatura, estrito sensu, essa literatura que se entendia antes como distinta de outros campos, né? Especificamente os gêneros de romance, conto, poesia, crônica, enfim, passou a migrar para uma lógica na qual essa forma de produção ou alguns componentes dessa forma passam a se transformar em temas internos a essas estruturas técnicas tradicionais, como conto, romance, enfim, e poesia, né? Várias histórias são clássicas disso aí. O Pierre Menard, autor do Quixote do Borges, por exemplo, é um conto que discute a relação leitor-autor, né? Dentre outras coisas, enfim. E, enfim, a literatura, por exemplo, também é tema da obra do Henrique Villamatas, escritor espanhol, né? Ele coloca a literatura como tema de quase todos os romances dele, né? Quer dizer, o protagonista muitas vezes é um escritor ou é um editor de editoras, né? Ou a própria literatura aparece ali, do ponto de vista histórico, deslocada para uma posição crítica, né? É o caso do Dublinesca, por exemplo, que é um romance dele no qual ele discute, ele constrói uma perspectiva sobre uma crise da literatura. Enfim, então tudo isso comparece de maneira frequente na literatura desde o início do século XX até hoje, tá? E aí deixo umas dicas aqui de início, antes da gente partir para as obras propriamente ditas, que tem a ver com o vídeo de hoje.
alguns livros de reflexão sobre isso, né? Esse livro da Marisa Lajolo, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, que ela fala sobre essas modificações do conceito de literatura. Livro muito bom, eu li esse ano, na virada do ano, né? Esse livro aqui do Pedro Duarte, Estio do Tempo, tá? Romantismo e Estética Moderna. Esse livro, na verdade, ele vai discutir a questão das conexões do romantismo com a modernidade, e aí vai falar tem um capítulo que ele fala do amor entre a arte e a filosofia, que é isso, né? Essa percepção do caráter filosófico da literatura e vice-versa já estava no romantismo alemão lá da virada do século XVIII para o século XIX, tá? Então ele também situa essa questão aqui, tá? Ajuda a entender isso aqui que eu estou ponderando nesse vídeo e em outros que eu já fiz. A obra do Bachelard também é muito, né? Enfim, ela reflete isso de forma constante. Está aqui o livro A Água e os Sonhos, né, do Bachelard, e tem vários outros dele, nos quais a poesia aparece refletindo questões, ponderando, inclusive questões trazidas pela física também, né? Então, enfim, o Bachelard também é um nome muito importante aí para entender, né, esse detalhe que eu estou apontando aqui, tá? E mais dois livrinhos rápidos aqui, A Partilha do Sensível, do Jacques Rancière. Ele vai discutir essas questões aí, essas conexões entre estética e política, né? Então, e também tem a ver com isso, né? Porque é a forma como a literatura, enfim, e a filosofia se entrecruzam, né? Porque a política, o que a gente chama de política é filosofia, é exercício de filosofia, né? E, finalmente, o trabalho do Aristóteles, né? A Poética Clássica, porque ele vai trazer aqui vários conceitos refletindo os efeitos comportamentais da relação do público com as tragédias gregas, mas isso isso serve para pensar todas as artes, inclusive a literatura, tá? E as conexões da literatura com a filosofia, que obviamente ficam muito evidentes quando a gente entende que o Aristóteles é um dos nomes mais importantes aí da história da literatura, certo? Então, enfim, pessoal, esses são os autores para a gente deixar como dica aqui, né, desse tema mais amplo do canal, que é o do vídeo de hoje, né, que é a filosofia que existe na literatura. E tem mais dois aqui que eu trouxe, tá, como dicas ainda, né, porque a filosofia ela comparece não só na literatura, mas em tudo, né, no cinema, na pintura, enfim. Também nas séries, por exemplo, né? Aqui está a Filosofia de Lost, né? Esse livro aqui do Simone Regazzoni, tá? No qual ele aponta aqui vários temas filosóficos importantes que surgem naquela série Lost, que ficou muito famosa, né? E também na música, né? Tem esse livro aqui, Lendo Música, 10 ensaios sobre 10 canções, que são pensadores aí da cena brasileira refletindo temas que comparecem em várias obras musicais, né? Então tem o Diário de um Detento, do Mano Brown, né? do Racionais MC, tem o Caetano Veloso, enfim, tem vários autores, quer ver? Tem mais gente aqui bacana no índice, né? Eu já li esse livro todo, Aquarela do Brasil, enfim, né? Né? Os Quadros também, que é uma música da Adriana Calcanhoto, tá? Várias músicas aqui refletidas e os autores pescando temas filosóficos de dentro dessas músicas, tá? Então é isso, né? A filosofia está em tudo, inclusive na arte, inclusive na literatura. E aí vamos falar de alguns contos, romances e poemas hoje, mas falar aqui rapidamente, não vou detalhar nenhum, né? Até para não dar spoiler, né? Mas dá a dica aqui do conto, o tema central do conto ali, ou pelo menos um tema que a gente pode, condensar como algo que seja de fato ali o mais importante na história, cada um, né, lê da sua maneira, mas enfim. E aí a partir desse tema, ou desses temas mais recorrentes ali, a gente dá algumas dicas aqui de filosofia, tá? Então vamos lá, pessoal. Esse livro aqui, do Gonçalo Tavares, chama-se Short Movies,
certo? É um livro com microcontos, né? Contos de uma página e meia, no máximo 2 páginas, do grande Gonçalo Tavares, grande livro, tá? E eu comprei esse livro no ano passado, na Primavera dos Livros, né? Foi uma ótima surpresa. Já conhecia o escritor, né? Já a qualidade dele, mas as histórias são sensacionais, né? E manteve aí o ritmo, tá? E aí, aqui na página 18 tem vários microcontos legais aqui. Basicamente todas as histórias do livro são interessantes. Mas eu deixo aqui essa dica dessa história, O Rosto da Mulher, na página 18, tá? E aí conta-se a história, né, de uma mulher que está olhando para o espelho, e aí ela vê uma parte do rosto, né, porque o espelho é menor do que o rosto dela. E aí a história vai modificando de ângulo, e aí tem uma outra pessoa que pega o espelho, aí esse ângulo modifica, né? E o Gonçalo Tavares está refletindo aqui nessa história, assim como em outras desse livro também, essa questão da perspectiva, que é uma questão muito, enfim, muito longa e muito antiga na história da filosofia e que, enfim, comparece em quase tudo que a gente olha, né, que a gente para observar, né? Então tá aqui, tá? O Rosto da Mulher, que é um microconto desse livro do Gonçalo Tavares. E aí eu deixo algumas dicas aqui de filosofia estrito sensu, né, para pensar essa questão, tá, do conto, tá certo? Por exemplo, tem um capítulo desse livro aqui do George Agamben, que se chama Meio Sem Fim, que se chama justamente O Rosto, tá? No qual ele faz uma reflexão sobre essa ideia do rosto, a simbologia, né, que carrega o rosto, e ao mesmo tempo as perspectivas envolvidas, né, nessa forma de sociabilidade e de socialização, né, enfim, que é o nosso rosto em relação aos outros. Então, enfim, texto do Agamben que pode ser lido em conexão com o conto do Gonçalo Tavares, tá? E, além disso, também deixo esse livro aqui do Slavoj Žižek, que é A Visão em Paralaxe, tá? Que é um livro gigantescamente bacana, assim, no qual ele fala sobre esse conceito de paralaxe, né? Que é justamente um corte que você faz ali numa sequência de percepção para poder gerar, né, uma alteração de ponto de vista. Então, enfim, e ele dá vários exemplos aqui, conceitua a coisa, né, e tal, e isso tem bastante a ver com essa construção que o Gonçalo Tavares fez ali, tá? Sempre lembrando, né, eu estou criando essas distinções aqui porque existem, enfim, né, essas criações estão aí cristalizadas na sociedade. Não, o Slavoj Žižek é filósofo, o Gonçalo Tavares é escritor. Isso é uma distinção que a gente não precisa trabalhar com isso. A gente pode olhar para isso, não, tudo bem, né? Resumidamente falando é isso aí, mas é muito mais que isso, né? E a gente aí cria essas conexões, porque inclusive o conto do Gonçalo Tavares, ele é uma reflexão também sobre o olhar, sobre essa questão da perspectiva, inclusive sobre a paralaxe, de certa forma, né? Ele não nomeia isso ali, porque essa talvez seja a grande diferença, ali, a única diferença entre esses gêneros chamados de ficcionais e a filosofia estrito sensu, que é essa forma indireta, né, de situar a coisa. Agora, mesmo isso é muitas vezes utilizado pelos filósofos, né, para poder refletir os assuntos, tá? Enfim, pessoal, sigamos aqui porque vamos ver se dá tempo, né? Eu escrevi esse livro Acidentes no ano de 2012, tá? Tá aqui, é um livro de contos meu, né? E aí tem um conto aqui que se chama, vamos lá, se chama Odisseia de um Detalhe, tá? Tá na página 71, um dos contos do livro Odisseia de um Detalhe. E de certa forma ele também tem a ver com essa questão da perspectiva, né? Só que tem a ver também com outros temas, né? Porque o que é? A história começa com um farelo, né? A pessoa está comendo ali um hambúrguer, um sanduíche, e aí tem um farelo que cai no molho ali no prato e forma uma figura ali que a pessoa olha para aquela figura e remete a uma memória que ele teve de um outro assunto, e aí isso desencadeia nele uma vontade de revisitar aquele lugar e tal, e isso tem conexão com essa coisa, né, das ligações, né, mentais que a gente vai fazendo entre as coisas, né?
Então, isso remete tanto a essa discussão da complexidade, das perspectivas e das conexões mentais. Então, está aqui a dica do livro do Edgar Morin, tá? Introdução ao Pensamento Complexo, certo? E também, obviamente, tem a ver com a questão da memória, né? Porque é um conto que eu falo ali muito dessa questão da memória. E aí eu lembrei desse livro aqui do Andreas Huyssen, que é o Seduzidos pela Memória, que é justamente uma crítica que ele está fazendo a um excesso de memória ali em certa perspectiva arquitetônica, mas também em outros ramos aí da discussão social. Então é um livro interessante, né? Ele já é até antigo, deve ter aí mais ou menos uns 15 anos esse livro, mas enfim, é esse tema. E tem outros filósofos que trabalham isso, Henri Bergson, né? Enfim, e uma série de outros pensadores, tá, pessoal? Então fica essa dica aí também, o trabalho o meu conto, né, e o trabalho do Morin e do Andreas Huyssen, tá? Outro conto muito interessante e que remete a várias discussões filosóficas é um conto do Guy de Maupassant, que está nesse livro aqui, que no Brasil está traduzido, né, como Contos Fantásticos pela LPM, tá? Pela LPM Pocket, né? E aí esse livro é muito bom, é interessantíssimo, vários contos legais, né? Já trabalhei ele inclusive em sala de aula também, com a galera lá, com os estudantes. E aí tem um conto aqui na página 54 que se chama Carta de um Louco. E aí o sujeito começa a narrar uma problemática que ele está vivendo ali de perspectivas de mundo, né? E ao mesmo tempo percebendo as limitações dos sentidos humanos. Quer dizer, o quanto que o olho tem dificuldade, tem limitações para poder captar as imagens, o quanto que o nosso ouvido é limitado para captar certas densidades de som, né? E, enfim, ele faz isso com o tato também, quer dizer, com esses sentidos básicos aí da humanidade. E ele vai falando, né, que aqui na 55 ele diz, né, como os nossos órgãos só nos fornecem informações incertas e pouco numerosas sobre a parte dele que nos é acessível, né? Parte do mundo, né? Enfim, tá? E aí ele vai falando ele fala de cada um desses sentidos humanos conectado, né, com essa perspectiva das limitações, tá? E é verdade, foi isso que fez a gente querer inventar o microscópio, né, o telescópio, enfim, uma série de outros mecanismos aí para tentar minimizar essas limitações, né? E ampliar nossa visão de mundo, o nosso entendimento sobre as coisas, ou pelo menos ali a nossa capacidade de refletir mais, né? E aí essa questão, né, remete a uma série de assuntos bacanas aí, dentre eles esse da percepção humana, né? Tá aqui o trabalho do Jonathan Crady, né, Suspensões da Percepção, tá? Esse livro é interessante também, eu li ele tem mais ou menos aí uns 8 anos, muito bom também, e fala sobre isso, né, sobre essas modificações de percepção do século XIX para o século XX, o quanto que a arte tem de contribuição nesse sentido e tudo mais, tá? Outro livro também nessa mesma linha é esse livro aqui, Poética e Filosofia da Paisagem, do Michel Collot, pensador francês, um dos livros mais bacanas assim de ler e enfim, de dialogar com ele, né? Um livro que é um dos meus preferidos aqui, e ele está repensando essa noção de paisagem, né? E é um pouco isso, ele está aqui tentando desenvolver filosoficamente de maneira mais ampla ali, tentar inclusive achar caminhos alternativos para poder justamente resolver ou minimizar alguns dos problemas, né, ponderados pelo personagem ali do Maupassant naquele conto, tá? Então, um grande trabalho aqui do Michel Collot também sobre a paisagem, o olho e o quanto que o olho faz parte da paisagem, né? O quanto que esse conceito de paisagem tem que ser revisto e ampliado a partir dessa descoberta, né? E tudo mais. E aí, para finalizar, ainda nesse conto do Maupassant, acho legal citar esse livro aqui do Richard Dawkins, que não é exatamente um filósofo, né? É um cientista, mas ele está aqui refletindo várias questões ligadas a essa coisa de como que a gente percebe, né, as coisas e como que a percepção humana. Ele fala inclusive aqui ele dá alguns dados aqui interessantes sobre né, as ondas, né, de luz e como que isso constrói as cores, né? Por isso que o nome do livro é Desvendando o Arco-Íris, né?
porque ele fala sobre isso, né? Sobre a forma como o olho humano capta as cores e intervalos ali, né? De ondulações que a gente consegue ver, outros que não consegue, né? Enfim, tudo isso pode servir de base para poder ampliar as reflexões também e também gerar alternativas aí filosóficas a isso que o personagem do Maupassant traz ali no conto. Tá? E o conto do Maupassant do finalzinho do século XIX, quer dizer, como que era um escritor realmente assim, acima do seu tempo, né? À frente do seu tempo. Tá? Outra história muito interessante é do Borges. O Borges, né? Enfim, tem dezenas de histórias brilhantes com potencial filosófico ali infinito quase. E aqui nesse livro, O Fazedor, tem um dos contos aqui, que são microcontos também, né? Tem um dos contos aqui na página 54 que se chama Borges e Eu. O Borges escrevendo um conto chamado Borges e Eu, quer dizer, ele se colocando ali na segunda pessoa e ao mesmo tempo ponderando quem é quem e fazendo esse jogo ali literário em cima da identidade. E aí ele vai falando, né? Ao outro, a Borges, é que sucedem as coisas, e continua, né? O outro compartilha essas preferências, mas de um modo vaidoso que as transforma em atributos de um ator. E aí continua, né? Eu vivo, eu me deixo viver para que Borges possa tramar sua literatura e essa literatura me justifica. É como se ele tivesse ali, né? Quer dizer, não é nem como se, né? É uma conversa dele com ele mesmo, né? E isso vai mostrando muito daquilo que o Fernando Pessoa traz como heteronomia, né? na reflexão poética dele. E que também já foi material de reflexão filosófica de muita gente bacana, Alain Badiou, por exemplo, né? Enfim, essa questão do Borges, né, da identidade humana e de o quanto que ela é múltipla e ampla, né, remete a uma quantidade gigantesca de trabalhos, né? Só para ficar em alguns aqui, esse trabalho do Kant, né, Crítica da Razão Pura, porque essa coisa de dialogar consigo mesmo, né, de tentar ponderar ali essas camadas, né, de formação da nossa identidade e de exercício dessa identidade, é um trabalho crítico, né? Então isso remete a esse trabalho do Kant, que é justamente que funda, né, essa discussão do que é a crítica aí na reflexão filosófica, tá? Aqui também, né, nesse livro do Agamben, que é o Profanações, tem uma série de discussões bacanas aqui, por exemplo, o autor como gesto, né? Que é isso também, né? O que o Borges está fazendo ali, né? Um gesto autoral, enfim, inclusive em relação à própria identidade, né? E aí essa discussão do Agamben também é legal para poder pensar isso aí, tá? E finalmente esse livro aqui do Stuart Hall, que é a identidade cultural na pós-modernidade, que também tem várias discussões que podem ser lidas aí em diálogo com o conto do Borges, tá? Enfim, passemos aqui para o próximo, né? Vamos ver se vai dar tempo aqui, né? Se não der tempo, eu finalizo aqui e trago para vocês no próximo vídeo, tá? Mais alguns exemplos disso, tá? Mas enfim, o Ferreira Goulart, tá? Que é um dos nossos maiores poetas aí, né? Faleceu tem pouco tempo. Ele traz nesse livro aqui, em alguma parte vários poemas interessantes. O Ferreira Goulart, inclusive, era um poeta com uma produção filosófica também, né? Tanto política quanto, né, ligada à própria produção de poesia, enfim. E aí aqui na página 87 tem um poema dele chamado O Som, né? E aí ele fala: o som é da terra, não há nenhuma música das esferas, como pensou Aristóteles. Está citando aqui o Aristóteles dentro do poema, né? E aí ele fala, né, música, barulho, o trepidar cristalino da água sobre as folhas é coisa terrestre. O cosmo é um vastíssimo silêncio de bilhões e bilhões de séculos. E aí ele segue discutindo essa questão, né, de que o som é algo que é basicamente um exercício humano, uma atividade humana, né? E, enfim, é um poema sensacional aqui do Goulart e vários outros aqui nesse livro também, né? O título do livro também é muito interessante, em alguma parte, eu já fiz uma reflexão sobre isso aqui num texto meu também, tá? E aí, pessoal, várias dicas bacanas aqui sobre isso, né? Porque essa discussão da música e do som
do barulho, enfim, está em dezenas de filósofos, né? José Miguel Wisnik, por exemplo, é um deles, está aqui O Som e o Sentido, tá? Nesse livro aqui sensacional, que é sobre música clássica, é sobre o sentido que a música foi ganhando na história, tá? E tem vários conhecimentos legais aqui para pensar o som, né? E aí quando a gente pensa em música, som, a gente pensa também em dança, né? Então tem um trabalho aqui do Gumbrecht, nesse livro aqui, Graciosidade e Estagnação, que é um livro de filosofia dele, né? Ele tem um trabalho aqui, tem um ensaio, né? Pensando essa questão da dança, tá? Tá na página 105, Graciosidade e Jogo, porque não é preciso entender a dança, né? Então isso aqui também remete a essa questão do som, que são temas inclusive adjuntos ali, né? Que tem, às vezes não é uma conexão direta com o poema do Goulart, mas você pode ler ali, enfim, né? De outras formas também, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Eu vou trazer aqui para vocês mais um exemplo, porque não vai dar tempo de falar de tudo que eu queria aqui, mas enfim, eu deixo esse último exemplo aqui, vamos ficar em 5, né? E aí depois eu faço mais um vídeo com outros exemplos aqui, também dando dicas de filosofia, tá? O último trabalho aqui que a gente vai falar hoje, a última produção, né, na verdade, é um conto do Sérgio Santana, nesse livro aqui, tá? Que é uma compilação de 50 contos e 3 novelas, certo? Essa história tá aqui na página, vamos ver, que eu marquei aqui, tá na página 295, né? 295, tá? É um conto dele chamado A Aula, certo? E é um conto muito interessante. Eu também trabalhei esse conto em sala de aula na faculdade de pedagogia, que eu dei aula durante 3 anos. E porque é isso, né? O tema é a aula, né? E é a história de um professor que está caminhando para a escola, lá para o lugar onde ele vai dar aula, e aí surge um ovo ali, né, no caminho, e aquela experiência dele de comer o ovo, enfim, de ter uma conexão com o ovo ali, gera nele a ideia de uma aula quase que improvisada, ali, experimental, e ele vai discutindo várias questões filosóficas, né, dentro dessa aula, que ele, enfim, que aquela experiência ali cotidiana gerou na cabeça dele como uma influência, como uma inspiração para produzir e para ele conectar com o roteiro dele e fazer uma aula diferente, né? Então ele cita vários autores aqui, né? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ele cita a discussão do caos, por exemplo, da ciência, né? Do caos primordial. Ele fala, o que mais aqui, né? Da questão da civilização, né? Discute aquela questão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, que a gente já fez até um vídeo sobre isso aqui, né? Enfim, várias questões aqui interessantes, e ele vai citando os autores, não só da filosofia, mas da arte também, a discussão da história, da religião, Hamlet, tá vendo? Está discutindo aqui o Hamlet, e uma série de outros temas, né? Então, esse conto do Sérgio Santana é genial, A Aula, tá nesse livro aqui, que é essa compilação, tá? E enfim, uma obra considerada ficcional, mas que discute uma série de questões filosóficas aí amplas, né, na história. E aí, para fazer aqui referência filosófica, né, a esse tema, eu deixo aqui as últimas dicas de hoje, tá? Esse livro aqui do Jacques Derrida, O Olho da Universidade, que fala muito sobre, inclusive tem reflexão sobre o papel do professor nesse livro, tá? Outro também do Jacques Derrida é esse aqui, A Universidade Sem Condição. Ele também fala sobre o papel do professor, né? Enfim, a produção do professor ali em sala de aula, a forma de ação e tudo mais, tá? Esse trabalho aqui do Jacques Rancière, O Mestre Ignorante, que ele também vai falar sobre sobre essa relação ali entre o mestre e os alunos, enfim, né? Então, um trabalho muito legal aqui também do Jacques Rancière, tá? Esse livrinho aqui do Roland Barthes, chamado Aula, no qual ele vai refletir, dentre outras coisas, o papel do intelectual, e o conto se chama A Aula e o livro se chama Aula, né? Então também tem uma ligação até de título aqui, né, entre esses dois trabalhos,
tá? Enfim. E por último, pessoal, para finalizar, esse trabalho aqui do Edgar Morin, tá? Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Também tem muito a ver com a educação, com a aula e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Essas são as dicas de hoje aí, de quanto que a literatura tem de filosofia dentro dela, né? E, enfim, eu trago mais um vídeo aí depois para poder refletir mais alguns exemplos disso aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço, tamo junto, fui.